Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Ai, chega de licença maternidade de igreja, dura menos, gente. Pelo amor de Deus. É muito bom estar aqui com vocês, é bom demais. Está morrendo de saudade. A mídia, o pessoal da mídia tá feliz. Bom de arte aí, o Kingdom tá bom de arte. Glória a Deus. Mas é muito bom estar em casa. Mas chega que eu também, o pastor falou que não veio para falar, eu também não vim para brincadeira não, porque o assunto hoje não é para criança. O assunto não é para criança, porque, de fato, nós vamos falar sobre trabalho. Diga, trabalho. O assunto hoje é trabalho. Maturidade profissional. E, claro, me debruçando sobre esse tema, buscando no Senhor o que o Senhor gostaria de apontar para a nossa igreja, primeiro para a minha vida e depois para a nossa igreja, a esse respeito. Eu desintegrei um pouquinho essas duas palavras para que nós pudéssemos ter um entendimento cada vez mais assertivo sobre o tema. Então, eu preciso falar com você sobre o tema primeiro, que tem nos direcionado nesse ano de 2026, que é maturidade. Então, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto de Gálatas 1, por gentileza. Uma carta paulina a um povo que já começa dando o recado, já começa falando a que veio para esse povo. Certo? Então vamos lá, Gálatas 4, tá? Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, do 1 ao 7. Boa. Gálatas 4, do 1 ao 7. Você já abriu na sua Bíblia? Que é o nosso tema desse ano, amém? Eu vou ler aqui no telão e você vai anotando, porque hoje nós temos muito a fazer e eu quero que a gente não perca tempo. Então, se por um acaso eu começar a ler já, se a sua nota em casa você busca novamente o texto, amém? Vou começar a ler. Oi, cunhadinho, você está aqui, né? Obrigada, vida. Fica aqui, tá bom? Dengo. Vamos lá. Digo, pois, que todo tempo que é herdeiro, é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Isso. Que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais filhos. E se és filho, vamos juntos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Vamos orar novamente. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que carrega nela tudo o que nós precisamos saber a respeito do seu coração. Nós te pedimos, Senhor, traga o entendimento de cada um aqui nessa noite, o que o Senhor quer falar. Senhor, que seja simples a nós o seu entendimento, para que seja intenso de nós, para com o Senhor o resultado e os frutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Então nós lemos esse texto de Gálatas e estamos aprendendo sobre maturidade. E nesse texto, a maturidade que nós temos aprendido, que está descrito ali, é uma maturidade de um filho que durante um tempo ele precisa ser cuidado por alguém e alguém é responsável pelo que lhe pertence. Então ele tem um tutor. Ele pode acessar o que é dele? Não. Existe alguém que é responsável pelo que é dele. Olha só que curioso. É dele, mas não agora. É dele, mas não ainda. Então existe um tutor. Mas quando esse filho atinge a maturidade,
ele pode acessar a herança do pai. Ele pode acessar a prateleira, os itens que estão na prateleira mais alta. Ele já pode, não é mais perigoso para ele. Ele também pode mergulhar sem boia, sem equipamento de respiração, porque ele atingiu uma maturidade. Ele pode também largar a chupeta e trocar por uma chave redentora da herança do Senhor. Ele pode também não mais tomar leite no colinho do pai, mas se assentar na mesa com aqueles que falam sobre as estratégias do pai e comer uma comida sólida que está servida ali. Esse é o filho maduro que está expresso no texto de Gálatas. Aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza. Então agora a gente precisa entender. Vou trazer agora para a temática dos filhos maduros, para a temática do trabalho. Então eu falei sobre maturidade. Agora eu vou falar sobre, dentro do tema, o profissional. Nós precisamos atingir uma maturidade de sermos profissionais ou trabalhadores que expressam essa redenção que foi descrita ali. Mas, Senhor, como é que a sua palavra nos ensina a sermos profissionais ou trabalhadores, ou aqueles que estão na labuta, aqueles que estão pegando o metrô, ou entrando no home office, ou buscando novos projetos, de forma redimida, como um herdeiro, como um filho maduro? Eu busquei, na própria carta ali para a igreja de Galácia, eu busquei em Coríntios, mas o Senhor me fez debruçar para alguém que começou diferente, um pouco diferente de nós. Ele começou já sendo filho com acesso à herança, e ele perdeu por também falta de maturidade profissional. Na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Por favor, Lica. Então vamos ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra. Amém? Até aqui. Nós estamos falando de Adão, certo? Adão, o primeiro homem. Adão, aquele que tipificaria quem lá no futuro? Cristo. Mas aqui Adão, o primeiro homem, a criação até então perfeita do Senhor, a criação de todo o amor, de todo o coração, que era imagem e semelhança, ele já foi criado como filho maduro, e ele já foi criado com o acesso a uma herança. Eu te criei, e agora você já tem tudo. Só domina, só protege para mim. Cuida. Multiplica, frutifica. E essas palavras, existem duas palavras fortes que são usadas ali, que é sujeitai e dominai. Essas duas palavras, e eu não vou aqui ser redundante, porque eu sei que você, igreja família, você está colado com a gente. Essas duas palavras, elas expressam governo. Fala comigo, governo. Então, Adão, ele foi colocado ali, naquele jardim de delícias, para governar, numa posição de governo. Quem lembra o que é governo? Quem lembra? Alguém? Garantia de direito dos filhos. Ele estava ali, não como um filhinho, que precisa ser cuidado, mas como alguém que garante o direito do jardim de delícias, de toda a criação. Mas aí a gente vai na sequência, e existe uma outra direção, continuada, para Adão, que foi feita pelo pai.
Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o... De novo, para o... Lavrar e o... O que é lavrar? Trabalhar, negão. Trabalhar, filho. Você foi colocado, Adão, nesse jardim de delícias para cuidar de tudo, para multiplicar. Mas eu preciso também que você cultive, que você mantenha a ordem. Não deixa os macacos sair no tapa, não. Pelo amor de Deus. Cuida lá da plantação. Não deixa aquela erva brotar naquele lugar, porque ela pertence àquele. Cuide. E aí eu vou usar alguns termos aqui para que você associe, para que seu cérebro de fato associe ao trabalho. Então, além de guardar e proteger o jardim do Éden, Adão tinha na função dele, no escopo do trabalho dele, no descritivo da função dele, cultivar essa terra. Aí você pode falar, tá, mas trabalho recebe salário. Ele não precisava trabalhar, porque ele já tinha tudo. Agora, vamos entender o que é trabalho de verdade? A palavra trabalho? Na sua cabeça, hoje, porque você é um trabalhador, amém? Você trabalha? Na sua cabeça, trabalho está associado à sua necessidade. Eu tenho uma habilidade, eu preciso de dinheiro, eu trabalho para ter dinheiro. Não era assim. E não precisava ser. O que é trabalho? E aqui no dicionário, tá? Conjunto de atividades produtivas ou criativas que um homem exerce para atingir um determinado fim. Simples assim. Está falando para ganhar dinheiro? Segundo, é o cuidado ou esmero empregado na feitura de alguma obra. Aquilo que é ou se tornou uma responsabilidade, ou dever, ou cargo de alguém. Existem sim outros significados de trabalho que estão associados a ser remunerado ou não. Mas antes de ser remunerado, é uma É o quê? É uma Então, Adão teve uma responsabilidade e ele teria que devolver ao pai a resposta daquilo que foi dado a ele. Mesmo não tendo um salário, mesmo não recebendo uma remuneração. Sabe por quê? Olha que coisa mais linda. O Senhor colocou ele para ser responsável pelo jardim de delícias. Pelo lugar que tinha tudo. Pelo lugar que era do pai. Filho, esse lugar é meu. Logo agora, ele é seu. Cuida dele para o pai. Então, eu quero fazer um parêntese rápido aqui. Você é adolescente, que você não é remunerado pelos seus pais, mas você tem uma responsabilidade na sua casa. É bíblico. Você tem um trabalho para fazer dentro da sua casa. Eu sou uma mulher que trabalha, eu sou do lar. Eu não tenho um trabalho registrado, eu cuido da minha casa. É o seu trabalho diante do Senhor, e isso é digno diante dele. Eu trabalho com artesanato. Não, eu sou registrado, eu trabalho CLT. É o seu trabalho. Então, eu preciso que você, nessa ministração, desmonte a imagem de trabalho, CLT, registrado, bater no cartão, hora a hora, para aquilo que é minha responsabilidade. Se é sua responsabilidade, a palavra Gênesis, a criação, me faz entender que esse é um trabalho. Amém? Glória a Deus, tomar uma água. Boa. E aí o pastor Marcelo, com licença, pastora Marisol, eu amo a sua vida, pastor. Eu estava perguntando, quem é que chora mais? Pastor Marcelo ou Ezequiel? Não, pastor Marcelo ganha disparado. Pastor Marcelo lê a palavra em prantos. E o pastor Marcelo falou uma frase hoje que era: só quem é maduro sabe o valor daquilo que está na mesa. Adão, ele tinha o jardim do Éden sob o governo dele. O que aconteceu? Dali alguns dias dele cuidando daquele jardim, dele cumprindo as responsabilidades dele, o que acontece? O que acontece, vaso? O que chega sobre esse homem? O pecado.
o pecado aparece na firma de Adão. Esse dia na firma foi louco. O trabalho, sabe aquele dia, meu trabalho está me matando? Foi esse dia aqui, Adão. O trabalho está me matando. Chegou o pecado, e aí você fala, não, mas foi Eva. Não foi durante o cultivo. Não, meu amor, deixa eu falar uma coisa para você. Eva fazia parte do escopo do trabalho de Adão. Ela era do jardim e Deus disse, domine sobre tudo, governe sobre tudo. Se Eva fez errado, estava sob a gestão de Adão. Então, na firma de Adão, no dia do trabalho de Adão, algo errado aconteceu porque ele não cumpriu com suas responsabilidades. E aí, sabe o que é louco? Lembra que Deus foi lá e falou com Adão, e aí ele falou, e eu não quero me atentar aqui, tá, gente? Essa relação marido-mulher. Hoje nós estamos falando sobre responsabilidade do trabalho. Embora isso caiba também, tá? Um beijo, um cheiro. Mas vou ter aqui, glória a Deus. E aí Deus foi lá, descobriu, eles estavam escondidos, aquela vergonha, aquela coisa toda, pelo amor de Deus, pai, não mata a gente e tal. E aí Adão só falou assim, foi a mulher que tu me destes. Alguém ouviu da boca de Adão? Perdão, Senhor, era minha responsabilidade. Me dá um dia, qual o seu prazo? Me dá um prazo e eu corrijo essa rota? E aí eu vou falar outra frase que o pastor Marcelo disse aqui. Quando existe valor na mesa, eu insisto, e aí eu vou colocar meu detalhe aqui, pastor. Eu insisto na minha função. É minha função, eu sei o valor que tem. Senhor, não tira de mim. Não tira. Mas eu acho que ele nem sabia, porque ele só conhecia o jardim, né? Aquela vida. E aí ele perdeu. Adão conseguiu mostrar para Deus que ele não teve maturidade para lidar com as responsabilidades de ser um filho com acesso à herança. Só que triste é que não foi só essa consequência. Eu quero te mostrar outra consequência do pecado que veio sobre a gestão de Adão. Gênesis 3, 17 ao 19. E Adão disse, e a Adão disse, né? Deus disse a Adão, porquanto destes ouvido a voz de tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, aí vem aqui a consequência, olha só. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosses tomado, porquanto és o pó da terra, e em pó te tornarás. Basicamente, traduzindo para você, Deus está falando assim, você nunca precisou sofrer para comer, ralar mesmo, suar, para que as suas necessidades fossem saciadas. Porque no jardim, tudo era dele. Mas a partir de agora, filho imaturo, você vai ter que ralar. A partir daqui, e olha que duro, a partir desse momento, Adão, que comia de tudo, que vinha da terra mesmo, que o pai dava, eu acho que ele nem sabia que ele tinha necessidade. Eu preciso plantar para colher, para preparar, para comer. Eu não sei como era. Eu sei que a palavra me mostra que a partir daqui, aí sim, ele teve que ralar para suprir a necessidade mais básica de uma família: comer. E é importante que você entenda que antes do pecado, o trabalho era redimido. Era redimido. Antes do pecado, o trabalho era algo glorioso. Eu faço só pelo prazer de cuidar das coisas do meu pai. Depois do pecado, você está aí. Quem está cansado? Sexta-feira hoje. Quem trabalhou hoje está cansado. Sabe por que você está cansado? Porque o trabalho, depois do pecado, o Adão trouxe para nós a consequência de você vai suar, nego. Ô, Carlos, você vai ter que viajar, voltar, chegar na igreja, ir para casa.
Na manhã seguinte atender uma call, ficar até 8 horas da noite sentado sem levantar para comer, para garantir o pão da sua casa. Porque você tem necessidade. Você tem necessidade. Mas eu preciso te resumir até aqui o que a gente entendeu. Um filho maduro que já tem acesso à herança, ele não tem necessidades. Ele trabalha só pelo prazer de cuidar das coisas do pai. Porque tudo é dele. Mas um filho imaturo, ele precisa dar o seu máximo para conseguir o mínimo para sua casa. Eu já te peço para você fazer uma reflexão. Em qual momento você está de vida? Não, hoje eu não vou para o culto, porque se eu não trabalhar agora, amanhã eu não como. Ou, não, amanhã, pelo amor de Deus, o trabalho não deu, eu preciso fazer mais. Ou, não, a minha casa, eu arrumei minha casa hoje, mas não deu para terminar. Amanhã eu não vou fazer as coisas do Senhor, eu não vou cuidar das coisas do Pai, porque não deu. Você precisa fazer demais para conquistar o mínimo. Reflita. E aqui eu não estou falando sobre hierarquia, tá? Eu estou falando sobre postura de filho. Por quê? Adão foi tirado de um jardim, mas ele continuou cuidando de algum jardim, de algum mato, de alguma terra. Então, talvez, as coisas eram as mesmas. Ele ia ter que mexer na terra, ele ia ter que cuidar de animal. Talvez o que ele fazia era a mesma coisa, mas para quem ele fazia mudou. O motivo para que ele fazia mudou. Então não é sobre uma posição, não estou falando sobre promoção, não estou falando sobre mudar de emprego, estou falando sobre a sua postura. Agora eu quero já ir para outro momento da Bíblia, que deixa bem claro sobre a postura. Quem aqui conhece a história da libertação e da travessia do povo no deserto? Fala eu. Que bom. Meu filho lá, hein? Ah, é a mamá. Tá bom. Beleza. Tem 2 choros aqui que eu tô... Obrigada. A libertação do povo do Egito e a travessia deles no deserto, que está lá em Êxodo, capítulo 13, 14, enfim, em diante. Conta a história de um povo que era o quê lá no Egito? O que eles eram no Egito? Legal. Ok, escravos. E eles trabalhavam para quê? Você trabalha para quê hoje? Só rapidinho. Eu e você, nós trabalhamos para quê hoje? Pelo amor de Deus, meu filho. Hoje só o Caléu, que o mamá dele não tem custo. De resto, naquela casa, de férias, as bananas da casa do vô dele, minha filha, não dura 2 dias. A gente trabalha para comer, a gente tem necessidade. E o que isso difere a gente daquele povo, hein? Eles trabalhavam para comer, e não só para comer, para sobreviver. Não trabalhou direito, era açoitado. E ali poderia entrar em óbito. Trabalhava sob o sol. O que difere de mim e de você? Fica aí o questionamento. Aí Deus, maravilhoso, o Senhor, toma a vida de Moisés, depois dá um esculacho de Moisés. Moisés vai lá, liberta o povo das mãos de Faraó. E aí, esse povo que era escravo, vai para o deserto, vai fazer uma travessia para chegar num lugar. Vocês acham que acordou, faz nada? Dormiu, não faz nada? Como que era o dia a dia deles no deserto? Vamos usar a criatividade comigo. Eles estão atravessando dias, meses, anos, né? Durante esse tempo, o que eles faziam durante o dia? O que você acha? É o quê? Andava, quem mais? Só andava? Andava, dormiu, o quê? Quem mais? Hã? Eles tinham animais, quem mais? Hã? Pode falar, Gustavo, pode falar. Eles cuidavam dos idosos, cuidavam das crianças. Eles precisavam, gente, não é por ali não, volta por aqui. Tinha 3 crianças, devia ter 15, gente, um tanto de criança que tinha ali atravessando, devia ser pela brincadeira. Aquelas crianças no deserto, para brincar de enterrar um e ninguém achar mais. Cuida dessas crianças, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Aqui, gente, imagina os idosos atravessando o deserto.
Avisa lá o pessoal lá da frente para parar um pouco, os idosos estão cansados. Avisa lá. Pensa atravessar com grávida. A Sara tá pulando aqui, mas bota para atravessar o deserto para ver se vai. Para de meia hora para fazer um xixi, minha filha. Era um povo inteiro atravessando o deserto. Eles estavam lá, escravos, trabalhando para sobreviver. Agora, eles não estavam fazendo nada? Você lembra o que é trabalho? Responsabilidade. Eles estavam no deserto trabalhando. Eles tinham que erguer o acampamento. Ergue o acampamento, todo mundo dorme. Vamos lá, corre, fecha todo mundo. Leva os animais. Cara, é uma gestão absurda isso aqui. Mas sabe qual que é a diferença? Não era para sobreviver, era para alcançar um destino que Deus tinha para eles. Não vai falar, eles estavam trabalhando, labutando, sofrendo, açoitado. Não! Eles estavam fazendo para chegar no destino que o Senhor tinha para eles. E aí, olha que lindo, já é maravilhoso que eles estavam fazendo aquelas coisas em liberdade. Não mais escravo de ninguém. E não bastando isso, o Senhor ainda os prometeu uma terra que mana leite e mel. Agora eu quero focar nos filhos. Esquece Moisés um pouquinho. Vamos no povo. Vamos olhar para esse povo. Eles alcançaram a terra que mana leite e mel. E a igreja? Eles chegaram, o povo entrou na terra. Cada um ficou com a sua casa. Foi lindo, uma vizinhança maravilhosa? Não. Sabe por que eles não alcançaram? Por uma postura que eu e você nós temos hoje. Nossa, que fome, né, Moisés? Se eu tivesse lá, eu estava comendo cebola, né? Aqui eu não estou comendo nada, menino. Aí você fala, não, eu não tenho isso. Tem? Nossa, você viu aquela pessoa? Poxa, tá viajando de domingo. Se eu trabalhasse em outro emprego, eu viajaria mais com a minha família. Se eu não gastasse tanto tempo com as coisas do meu pai, sobraria mais dinheiro para mim. Se eu não entregasse ao Senhor no mês de janeiro, um mês apertado, um voto de santidade, nossa, vai sobrar pra caramba na minha despensa. Se eu não der um jeito, se eu fizesse isso, talvez eu estaria bem melhor do que eu estou hoje. Porque Deus não está com você agora? Porque não foi o Senhor que te trouxe para aqui e agora? Aquele povo falava assim, Moisés, aí Deus vai lá, cordonizes assada, frango assado, filho. Caia do céu frango assado. Eu fico imaginando a cena, passarinho voando, tostando no céu e caindo para eles comer. Você pensou essa cena? Mas passou dessa cena, agora eu tô com sede. Deus queria matar a gente lá, deu comida, agora Deus quer matar a gente de sede. Aí Deus dá água, anda mais um pouco, Deus quer matar a gente. Eles chegam perto da terra que mana leite e mel. Deus trouxe aqui para matar a gente na mão deles. Ah, povo murmurento. E você, Deus te abriu uma porta, Deus te deu uma casa, Deus te deu talentos e habilidades. E você só sabe falar, mas se eu fizesse aquele curso, talvez. E eu não estou falando contra o curso, não, estou falando contra a sua postura diante do Senhor. Mas se eu ganhasse 5.000 a mais, tenho certeza que minha vida estaria diferente. Não estaria, sabe por quê? Você vive essa vida não é por causa dos 5.000, é por causa da sua postura de filho que não é maduro. Uma vez o presbítero Tiago, quando eu mudei de emprego, eu falei, meu padrinho, tá, gente? Padrinho! Ele, Bia, o que te fez decidir? Aí eu falei, toda feliz, né? Isso, aquilo, e o salário. Aí ele, isso você pode... Não pensa nisso não, que isso nunca vai ser suficiente. Você ganha 1.200, ganha 3. Pra você não ver se sua dívida vai ser de 3. Eu quero ganhar 10, que se eu ganhasse 10.000 eu comprava um carro. Não comprava! Você comprava dívida de novo. Fazia besteira de novo. É por isso que você precisa de tutor.
Sabe quem às vezes é seu tutor? Deus que não deixa, podia ter uma promoção, mas não vou dar. Porque sabe o que vai acontecer? Ele vai falar, Deus me deu 10 mil, aumentou as dívidas. Deus me deu mais, mas eu quero mais. Não é possível não. Crente, abre teu olho. Povo, vou chamar assim com muito respeito. Povo do deserto, me incluo nessa. Deus não faz mais, porque você ainda está com a mentalidade de escravo. Se eu não estivesse na igreja, eu teria mais tempo para a família. Tem sábado dedicado à família e você dorme. Olha. Que se eu tivesse. Mas se eu fizesse. Ei, adolescente, seu pai e sua mãe pedem para você lavar sua louça e você não está lavando. E você está reclamando que seu pai não tem dinheiro para o Mac. Me explica. O que é sua responsabilidade, você não faz. E quer pedir ao pai, Deus, essa família que tu me deste, se eu tivesse em outra, se meu pai e minha mãe se separassem, talvez. Povo do deserto. Existe um trabalho, uma responsabilidade na sua mão. Mas você precisa ser tutorado. Alan, lembrei aqui de uma coisa que você falou lá na nossa house uma vez. Pode falar do chinês, japonês lá? É chinês? O Alan trabalhava para um chinês lá. Aí ele fez uma venda, ganhou quanto a mais, Alan, que o cara te deu lá? R$5. Que ele falou, a caixinha para você aqui. Ele imita certinho, gente, é mó legal. Eu não sou legal, não. Aí, o que você fez, Alan, com a caixinha que ele te deu? Foi comprar sorvete no Mac com a caixinha que deu. O que o chinês falou para você, Alan? Calma, não, fala alto. Não, você vai ter que vir aqui. Alan, você vem... Vaso, eu tô de salto, vem aqui, por favor. Eu sou lactante preferencial. Rapidinho. Olha o que o chinês falou para ele. Daquele jeito, faz isso direitinho. Ele falou... Aqui, né? Vai lá, amigo, você consegue. Por isso continua pobre, não sei o quê. Sempre pobre, nunca rico. É por isso continuar pobre, nunca rico, por causa de R$5. Obrigada, filho, desculpa a vergonha, viu? Tá tudo bem. Essa igreja te ama, fica em paz. O chinês falou pra ele, tá vendo? Eu quero mais dinheiro, ganhou R$5, você quer com R$5? Casquinha. Eu mereço. Eu mereço. Merece o que você merece, Deus já está te dando. E você está indo atrás do que você merece. Não, Deus vai te dar o que você merece, porque Ele é Pai. Aí, pasme. Imagina comigo, se não fosse Moisés, o pesado na fala, devia ser igual ao seu pastor Moisés, tá? Eu tenho pra mim, que ele dava uns surtos igual o pastor dava. Pelo amor de Deus! Ele meteu a lapada na pedra, filha, quando não era para dar. Se não fosse Moisés, o povo teria saído do Egito? Mas, olha só que loucura! Não foi Moisés que arrebentou os portões e falou, corre, negada! Não. Deus amoleceu o coração de Faraó. Deus não poderia ter amolecido o coração de Faraó sem Moisés? Gente, muitos anos eles viveram ali. Mas, se não fosse um tutor, não tinha liberdade. Mas essa direção eu não sei. Amor, fica lá no Egito, então. Podia ser você fazendo o seu voto por conta própria. Mas se não tiver um tutor... Podia ser você dizimando, ofertando por conta própria. Mas se não tiver ministração... Podia ser você fazendo um culto com a sua família, libertando a sua família, pregando aos cativos. Mas se não for alguém, você fica no lugar... Morre escravo, mas não sai do lugar. Filho imaturo.
Aí eu quero... Existe o pessoal da intercessão fez um momento ali de dedicação e falaram sobre um lugar. Eu preciso trazer nessa hora. Quem conhece a cidade de Diamantina? Diamantina? Nome Diamantina. O que você acha que tinha na cidade? Ora, vejam só. Se é uma cidade que tem diamante no chão, brota diamante, como é que vocês acham que essa cidade é? Seria? Deveria ser rica, mas não é. Por quê? Porque existiu alguém, um tutor, aspas, não direcionado pelo Senhor, eu vou colocar assim, que escravizou um povo e falou, trabalha, pega um diamante e entrega na minha mão. Imagina dia a dia, diamante, tó para você, diamante, tó para você. É isso que você tem vivido dia após dia no seu trabalho. Deus te entregou um tesouro, Deus te entregou tempo, e você entrega isso para quem não vai usar da melhor forma. E eu não estou falando sobre o seu patrão, eu estou falando sobre o diabo mesmo. Você empresta a sua boca para falar mal das pessoas, para fofocar no seu trabalho? Olha lá! 8 horas trabalhado indo para o lixo. Muito bem, parabéns. Muito bom. Terminei de trabalhar, estou murmurando. Olha lá, que lindo. Diamantina não é rico, não é uma cidade rica. Porque existiu uma extração daquele solo e existiu escravidão naquele solo. Olha para a sua igreja. Senhor, eu sonho essa igreja com um painel de LED. E vai acontecer o painel de LED, porque não existe escravidão nesse lugar. Eu não vou tirar desse lugar, eu vou colocar nesse lugar. Eu não vou sugar o que eu preciso, eu vou colocar aqui o que eu preciso. Porque é aqui que vai me enviar, então eu vou colocar aqui o que eu preciso. Mas olha, curioso, lembra do texto de Gálatas, já chegando ao fim? Coloca para mim de novo, Gálatas 4, mas eu quero ler aqui um pouquinho mais adiante. Nós lemos Gálatas 4, do 1 ao 7, mas adiante, no versículo adiante, tem um título assim, Paulo chama a atenção, a preocupação de Paulo. Coloca para mim, Li, por favor. Lembra que ele falou lá, então, os filhos maduros acessam a herança, lembra? Existe uma herança entregue. E aí Paulo está falando para as pessoas assim, mas quando vocês não conheciam a Deus, estou lendo ali, tá, nas minhas palavras. Quando vocês não conheciam a Deus, serviam ao que por natureza não são deuses. Serviam qualquer coisa, pode passar ali. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes mesmo, sendo conhecido por Deus, como é que você está voltando de novo? Olhando para trás, como a mulher de Ló. Como é que agora você conhecendo a Deus, você era escravo, você foi liberto, como o povo do Egito. Sendo liberto, você está olhando para trás e falando, ai, se eu tivesse lá. Então, o mesmo texto que nos fala que nós precisamos ser maduros, fala, você vai olhar para trás. Você está olhando para trás. Aí as meninas leram, as meninas Marina e Anne, leram e falaram sobre a mulher de Ló. E aqui eu vou usar de novo, meninas, com licença, o que vocês falaram nas minhas palavras. Quem olha para trás, Anne falou isso, se torna apenas um substantivo comum. Ela tem nome? Quem ela é para nós? E esse povo, cadê o nome de quem estava lá? Quem são eles? O povo. Quem são vocês? Membros da igreja família. Quem é você, Ezequiel? Vendedor da Catron. Não, eu sou Bianca, chamada, escolhida pelo Senhor. Eu quero que me chamem pelo meu nome e falem a minha história, não por um substantivo comum. Substantivo comum é quem olha para trás. Ah, se eu estivesse lá. Ah, se eu pudesse viajar mais. Agora vamos olhar para Moisés? Vamos chamar Moisés de filho maduro? Sabe por que a gente vai chamar Moisés de filho maduro? Li, abre rapidinho para mim Amós, e nós já chegamos ao final. Amós, texto de Amós, capítulo 3, versículo 7.
Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está falando aqui, Deus faria algo novo, algo bom nessa terra, ou alguma coisa nessa terra, sem ter contado para alguém que está nela? Ele fala que não. Então, ele está chamando aqui os seus servos, os profetas. A palavra nos diz que profeta, quem é profeta? Alguém experimentado, alguém maduro. Amém? E aí ele falou para Moisés, olha, pega esse povo e leva para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus compartilhou com ele um projeto de trabalho que Deus tinha. Está te faltando projeto? Cadê os empresários dessa igreja? Ai, não vem gente. Eu preciso vender coisa nova. Eu preciso preciso aumentar meus leads. O Senhor não vai fazer nada sem compartilhar com os seus. E precisa de uma postura de maturidade para ser chamado de os seus servos. Senhor, eu sou servo seu, compartilha comigo. Eu não sou o povo do deserto. Eu sou Moisés, compartilha comigo. Qual é a terra que mana leite e mel, Senhor? Senhor, fala para mim o que está nas prateleiras de cima. Senhor, fala para mim o que está no mais profundo que eu posso acessar. Fala para mim, Senhor, porque eu sou servo seu. Existem filhos aqui nessa noite, sejam empresários, empreendedores, trabalhadores de algum lugar, que só precisa que o Senhor compartilhe um projeto, uma ideia nova, uma direção. Senhor, eu só preciso de uma direção. Senhor, eu só preciso de uma porta aberta, é só uma. Senhor, me dá uma chance. Senhor, me mostra. Compartilha comigo, Senhor, eu sou servo seu. Onde estão esses filhos aqui nessa noite? Eu quero que você se coloque de pé agora.